Amado, aquilo que eu não domino passa a ser o meu Senhor. Pensa nisso. Sério, Gênesis, vem comigo. Graças a Paz, queridos. Estamos aqui para dar continuidade à série Gênesis. Hoje a gente vai meditar em Gênesis capítulo 4. Se é a tua primeira vez por aqui, não tem problema não. Dá um pause nesse vídeo aqui. Vai lá, lê o capítulo 1, lê o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4. Dá uma lida, assiste o episódio 1, 2 e 3 para você entender como a gente está trazendo esse estudo e volta para esse vídeo que a gente hoje vai falar do capítulo 4. E a gente vai usar como base desse capítulo o verso 7. E eu vou ler para você. Deus fala assim, olha, para Caim. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Amado, capítulo 4 de Gênesis ele vai relatar para nós algo que é uma das primeiras consequências tristes e intensas da queda do homem no capítulo 3. E eu quero trazer isso para você. Eu quero fazer um resumo desse capítulo 4 para que você entenda, assim como a gente fez no 1, no 2 e no 3. Sabe, amado? Adão e Eva são marido e mulher, coabitam, nasce Caim e depois nasce Abel. Diz a palavra que depois de um certo tempo, Caim, preparou a oferta dele do fruto da terra e Abel também. Só que o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E Deus não explica, não há insumos na Bíblia que nos dê com precisão aquilo que desagradou o Senhor na oferta de Caim. A gente tem algumas deduções, mas que não vem ao caso agora. O que importa realmente é que a oferta de Caim não o agradou. Isso deixa Caim com um semblante bastante caído, ele fica muito chateado. Essa versão da Nova Almeida atualizada vai dizer que ele está de cara fechada, cara amarrada. Olha que coisa interessante essa nova versão. E aí Deus chama ele para conversar, pergunta a ele por que ele está de cara amarrado. Ele diz que ele não fala nada nesse momento, ele simplesmente está ali de malcriação, batendo o pezinho, como a gente faz de vez em quando. E aí Deus fala com ele, esse versículo que eu li para você, esse versículo que eu tomei como versículo-chave do nosso estudo, que se ele fizer o bem, fizer as coisas certinhas, tudo vai dar certo para ele. Mas se ele fizer o mal, o pecado está lá na porta dele esperando ele. Cabe nós dominarmos esse pecado. O que Deus queria dizer, talvez, amado, é que o pecado estava influenciando o coração de Caim, já desde o oferecimento da oferta. Acontece que Caim não ouve as palavras do Senhor, ele pega o irmão, leva ao campo para passear, mata o irmão. Deus chega para ele e pergunta para ele, o que você fez com o seu irmão Abel? E ele pergunta, eu sou babá, eu sou guardador do meu irmão Abel? E aí Deus fala, olha, o sangue dele está clamando o meu nome da terra. E aí fica evidente o assassinato, o primeiro assassinato, E aí Deus começa a determinar os juízos. Eu já falei aqui que juízos não são para castigo, juízos são para nos redimir, para nos trazer de volta à posição original. Mas Caim não entende dessa forma e ele prefere sair pelo mundo errante e fugitivo. E ele pede para Deus, ele induz, com essa reclamação dele, que Deus deveria colocar uma marca nele, para que todo aquele que o encontrasse não o matasse, porque ele preferiria viver mesmo errante e fugitivo, fora da presença de Deus, mas que não morresse. Dali Caim foge para o leste do Éden e depois ele vai constituir uma família e dessa genealogia de Caim vai vir Nimrod, ou Nirod. Isso a gente vai falar mais tarde. O que eu quero deixar para você, amado, é que às vezes você pode estar muito bem com a sua vida,
muito bem na igreja, você pode estar muito bem no ministério que você está exercendo, está até ofertando, mas será que isso tem sido agradável ao Senhor? Será que você tem agradado ao Senhor? Será que Caim tirou das primícias? Será que ele tirou o melhor da terra? Será que ele ofertou de coração ou fez por obrigação? O que importa nesse momento é que uma oferta agradou, que foi a de Abel, e de Caim não agradou. E aí, eu quero te trazer essa reflexão. Nem sempre nós vamos agradar ao Senhor. Mas o que nós vamos fazer com isso? Vamos ficar de cara fechada e achar que temos toda a razão do mundo? Não, amado. O pecado está à nossa porta nos esperando o tempo inteiro, nos induzindo, nos influenciando a fazer as coisas que são más aos olhos do Senhor. Mas cabe a mim e a você dominar esse pecado. Esse texto vai dizer para a gente que o pecado é dominável. E eu quero dizer para você, domine o pecado que vive na sua porta, na sua rua, te aguardando sair, te aguardando a sair da porta do seu quarto, te aguardando a sair de casa. Ele está ali te esperando. O que Deus quis dizer é que ele não é um porteiro não, tá, amado? O que Deus quis dizer é que o pecado, ele vive de prontidão, pronto para te enganar. E aí eu quero te falar isso. O capítulo 4 de Gênesis, ele vai ser muito claro conosco. O pecado, ele vive de prontidão, mas cabe a mim e cabe a você dominar esse pecado. Ter domínio, não fazer com que esse pecado nos domine. Hoje em dia é muito comum os mimizentos de Jesus falar a carne é fraca. Não, amado. Esse contexto em que Jesus fala que a carne é fraca, ele está querendo justamente dizer que o pecado é forte, mas que o espírito está pronto. Sabe, amado, talvez em Abel o espírito ainda estivesse falando mais alto, mas em Caim a carne falou mais alto. O que tem falado mais alto em você? O espírito ou a carne? Cabe a você dominar, cabe a você ter domínio. Nós não teremos desculpa quando chegarmos diante do Senhor naquele dia. Eu quero alertar você quanto a isso. Ainda que você ache ruim, dura a palavra, que você não queira compartilhar, cabe a mim, como pastor, dizer, nós temos domínio sobre o pecado e nós vamos ser perguntados sobre esse domínio lá naquele grande dia. Cabe a você dominá-lo. Você dominou? E deixa eu te falar uma coisa. Havia chance de arrependimento para Caim. Se Caim, eu tenho certeza que se Caim chegasse para Deus e falasse, Senhor, eis-me aqui, me redime, desculpa, eu matei meu irmão, eu fui invejoso, eu não dominei sobre o pecado, eu errei, eu fiz tudo de errado, eu pisei na jaca. Deus lhe daria uma bênção, mas infelizmente Caim não aceitou a correção do Senhor. Caim fez uma escolha. Caim preferiu viver fugitivo e errante do que acertar os seus ponteiros com Deus. E assim é muita gente que está na igreja. Prefere viver fugitivo e errante do que acertar os ponteiros com Deus. Do que viver uma vida genuína. Do que dizer para Deus, Senhor, eu errei. E assumir a sua dívida e a sua responsabilidade. Está na hora da gente tomar uma postura mais verdadeira diante de Deus. A diferença entre Caim e Davi é muito evidente. Caim não assume responsabilidades. Davi assume responsabilidades. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus e por isso que Caim viveu errante e fugitivo por aí. Faça a sua escolha, amado. Não caia no mesmo erro. E continua me seguindo na série Gênesis, porque semana que vem tem mais novidade pra gente no capítulo seguinte. Amém? Glória a Deus. Compartilha esse vídeo. Faz a tua parte, porque tem muita gente precisando ver, conhecer e entender a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, amado.